O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a primeira leitura da palavra de Deus que nós ouvimos nesse domingo faz a gente entrar um pouquinho na história de um homem que eu tenho certeza você já conhece, você já ouviu a respeito dele. A primeira leitura de hoje fala para a gente um pouquinho sobre Jó, um homem que chegou numa etapa da vida em que ele pensou que talvez já tivesse tudo de melhor que alguém poderia querer. Jó tinha uma família bonita, grande, muitos filhos, amava seus filhos. Jó tinha lutado muito, tinha conquistado muita coisa, tinha rebanhos, tinha propriedades. Jó tinha amigos, tudo que você possa imaginar de melhor, talvez coisas pelas quais você está lutando, Jó alcançou. Mas num único dia, a vida de Jó virou do avesso. Num único dia, ele perdeu todos os filhos, todos morreram. No mesmo dia, ele perdeu todos os seus bens. No mesmo dia, Jó viu a sua saúde ir embora. E as pessoas de quem ele esperava apoio, encorajamento, só empurravam ele mais para baixo. A esposa dizia para ele: "Que vida é essa tua, hein? Amaldiçoa Deus, amaldiçoa a vida e deita para morrer." Olha, com uma esposa dessa, quem é que precisa de alguma coisa, né? Os amigos de Jó, vendo tanta coisa complicada na vida dele, pensavam e diziam para ele: "Cara, você fez alguma coisa para estar te acontecendo tanto problema. Dá uma olhadinha aí dentro, vê se você não descobre. Você deve ter feito muita coisa ruim." Mas isso é coisa que se fale. Então Jó, sem ter a quem buscar, sem ter com quem desabafar,
vai buscar o Senhor e vai desabafar com Ele, como tantas vezes a gente também acaba fazendo. E a palavra de Deus que nós ouvimos hoje é um pedaço de uma conversa muito comprida que Jó teve com o Senhor. Nessa conversa, numa boa parte dela, o Senhor só escuta. Jó bota para fora tudo que está lá dentro. A confusão da cabeça dele, a confusão de sentimentos, o que ele não está entendendo, ele vai botando tudo para fora e o Senhor só escuta. No final dessa conversa, sem dar todas as explicações, o Senhor faz Jó começar a entender a vida de outro jeito. Mas o pedaço que a gente tem hoje é um pedaço do desabafo de Jó. E irmãos, se a gente ouvir esse desabafo com atenção, a gente vai ver que esse nosso amigo Jó é a gente. As confusões que às vezes a gente tem na nossa mente, os conflitos que a gente sente na nossa alma, os sentimentos que atropelam a gente. Jó experimentou tudo isso. Às vezes, quando a gente se sente muito perdido dentro da gente, a gente tem a impressão de que ninguém sabe o que a gente está passando, ninguém entende o que a gente está vivendo, mas olha, eu garanto para você que muita coisa que você está experimentando aí dentro, Jó um dia desabafou com o Senhor. Se Jó conversasse com outra pessoa, ou que ele conversou com Deus, eu acho que essa pessoa ia dizer para ele: Jó, eu estou achando que você está meio deprimidão, cara. Olha, vai lá no psiquiatra, bate um papo com ele. Bom, às vezes precisa, ok. Mas olha só o que Jó fala para Deus no seu desabafo. Senhor, a nossa vida aqui nessa terra é uma luta. E parece que a gente passa a vida brigando. E no final, a gente perde a briga. Senhor, eu não aguento mais lutar. Eu estou cansado de lutar. Senhor, quando eu vou para a cama, quando chega a noite, eu não consigo dormir. Tem tanta coisa na minha cabeça que eu fico ligadão e fico contando as horas até amanhecer. E aí, quando amanhece, eu me levanto, mas eu não vejo a hora de um dia acabar. Eu quero sair do meio das pessoas, eu quero me esconder de tudo, porque à medida que o dia passa e as coisas vão acontecendo, eu vou ficando mais aflito. E assim é de um dia para o outro, de um dia para o outro. De dia eu me angustio, de noite eu não consigo dormir. Jó estava bem deprimido, do jeito que às vezes a gente fica. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, pelo menos os que já passaram dos 18, sabem o que é tentar dormir e a cabeça não desligar. A maioria de nós aqui sabe o que é estar correndo no dia a dia, tentando descascar os abacaxis da vida e ter vontade de sumir e se encolher num canto. Jó passou por tudo isso, porque Jó é a gente. Irmãos, às vezes Deus silencia para dar para a gente a chance de desabafar. Porque às vezes, quando a gente fala para Deus, a confusão que está dentro da gente, só da gente falar, já alivia um pouco. Às vezes Deus se cala, não é porque Ele não se importa, não é porque Ele é indiferente, é porque a gente precisa botar para fora tanta coisa. Mas sabe, Deus se importa muito. E aí, o salmo que a gente rezou hoje tem uma frase tão linda, que eu acho que era para Jó, é para mim, é para você. O Senhor cura os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e cuida delas. Irmãos, há momentos em que a gente não tem remédio para o que a gente está vivendo aqui dentro, para o que a gente está sentindo aqui dentro. Pode ser que até um médico dê para você um remedinho para você tentar dormir, porque sono faz falta. E aí, se você está
pilhado demais, desculpem as palavras sem, né? Pilhado demais. De repente tem que tomar um negocinho para descansar. Mas o remédio para dormir, ele só te dá sono. Ele não te dá paz. Ele não põe as coisas aqui dentro em ordem. É o nosso Pai do céu. Ele conhece o caminho que leva para dentro e para o fundo da nossa alma. E Ele junta os pedaços do que foi quebrado aqui dentro. E Ele cuida das feridas. Feridas da alma. Às vezes doem mais do que as do corpo, viu? Nesse tempo todo de padre, eu tenho acolhido muita gente que às vezes vem pedir que a gente ore e dê uma bênção, porque está com alguma ferida que não cicatriza, por causa de alguma doença. Padre, o senhor pode dar uma bênção? Tem uma ferida na minha perna, eu tenho que cuidar, eu estou tratando. E aí a pessoa vem numa outra semana, numa outra, e a gente vai tentando ali encorajar a pessoa e orar por ela, mas às vezes o negócio demora. Até que um dia a pessoa vem e diz: olha, agora está fechando a ferida. Irmão, se uma ferida no corpo, às vezes demora para fechar. E tanto a pessoa machucada como quem está cuidando dela tem que ter paciência. E não pode desistir de tentar. Imagina as feridas que a gente tem na alma, que às vezes a gente está carregando, lá de trás. São feridas que às vezes mexem com tanta coisa da gente. Essas feridas da alma precisam de um médico que seja muito paciente. Essas feridas da alma precisam de um médico que sabe que mais do que os sintomas, ele tem que chegar lá no fundo, onde a gente se perdeu, para que ele encontre a gente e refaça a gente. Nosso Deus é assim. Ele cura as nossas feridas. Ele junta os pedaços da gente. Ele faz a gente de novo. E o nosso Pai Celestial, para nos dar um médico paciente, para nos dar um médico que nunca se ausenta, para nos dar um médico que consegue perceber exatamente o que a gente está vivendo por aquilo que a gente desabafa com Ele, nos deu um Salvador, um médico divino, seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, na linguagem da Bíblia, na linguagem que a Bíblia foi escrita, pelo menos o Novo Testamento, que é o grego, salvar e curar são a mesma palavra, praticamente. Quando você fala que Jesus é o seu Salvador, você está dizendo: Ele é o meu curador. Quando você fala que Jesus salva você, você está dizendo que Ele cura você. Ele é o médico que tem remédio para as feridas lá onde a gente se perdeu. Ele chega lá e com paciência Ele vai curando tudo. O Evangelho de hoje fala de Jesus desse jeito. Olha, o Evangelho de hoje, vou contar para você, é um dos que eu mais gosto. Eu acho que se só sobrasse essa página, a gente ia ter um resumo do Novo Testamento perfeito. Porque parece que em um parágrafo, São Marcos contou para a gente tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus faz, quando a gente se coloca nas mãos dele, como a gente se coloca nas mãos de um médico. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Jesus era de outra cidade, Nazaré, mas ele começou o seu trabalho em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum e ensinava na sinagoga. A sinagoga era a igreja, a casa de oração da cidade. Depois de terminar o seu ensino, Jesus foi com Simão e André para casa. A casa de Simão, São Pedro, e André era a base de Jesus em Cafarnaum. Depois de ensinar na sinagoga, Jesus vai para casa.
E quando Jesus chega em casa, alguém de casa vai dar para Jesus uma notícia chata. Jesus, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, ela não levantou da cama hoje. A gente foi colocar a mão nela, olha, ela está queimando de febre. E ela está muito fraquinha, a gente não sabe o que está havendo. Alguma coisa não está legal com ela. E aí, numa frase, São Marcos resume tudo. São Marcos diz assim: aproximando-se dela, Jesus segurou a sua mão, ajudou-a a levantar-se, e a febre foi embora, e ela começou a servir a todos. Irmãos, às vezes a gente diz que a vida da gente é uma novela, né? Então pode ser que um dia a nossa vida vire um livro. Se a nossa vida toda pudesse ser resumida nessa frase, só nessa frase: Jesus, aproximando-se, segurou a nossa mão, ajudou a gente a ficar de pé, a nossa vida já teria valido muito a pena. E de pé, com Jesus, a gente aprendeu a servir. Esse é o segredo da história. Irmãos, quando Jesus entra na vida da gente, como entrou na vida daquela senhorinha, sogra de Simão, é isso que ele faz. Primeiro, Jesus se aproxima da gente. Jesus não cuida de nós de longe. Jesus sabe que cuidar de alguém significa estar perto, ver essa pessoa, ouvi-la. Eu tenho um pouquinho de medo quando a gente se deixa cuidar por pessoas só pela internet, só de longe. O médico tem que me escutar, tem que me ver, tem que me tocar, tem que me sentir. Jesus entra na vida da gente assim. Ele escuta a gente, ele sente a gente, ele vê a gente. Jesus, aproximando-se dela, do jeito que se aproxima de nós, pegou na sua mão. Um dia Jesus também pegou na sua. E quando Jesus pega na mão da gente, primeiro de tudo, a gente se sente seguro. Ele está aqui. Depois a gente sente dele para a gente uma força que a gente sozinho não tem. Quando a gente sente a mão de Jesus na vida da gente, a gente se sente seguro. Eu não sei como é que foi com você, mas quando uma pessoa aprende a andar de bicicleta, a maioria de nós aprendeu, né? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, sempre tem alguém que segura a bicicleta para a gente, né? E eu acho que é igual para todo mundo. A pessoa segura e solta. A gente nem sente. A pessoa segura e solta. Mas como a gente está vendo a pessoa ali do nosso lado, a gente se sente confiante. Porque ela vai ajudar a gente, não vai deixar a gente cair. E ela segura e solta a bicicleta. De sentir essa pessoa ao nosso lado, a gente toma coragem. E daqui a pouco, sem nem perceber, a gente está andando de bicicleta e não tem mais ninguém segurando. Mas a gente foi pegando coragem porque sentiu a mão do pai, do irmão, da mãe, segurando a bicicleta da gente. Quando a gente sente Jesus segurando a gente, quando a gente sente a vida da gente nas mãos dele, a gente se sente seguro para arriscar. Eu vou em frente. Não, mas tem um tratamento de saúde aí complicado. Ele está segurando a minha vida. Vamos lá. Não, mas você agora vai ter que começar uma etapa nova da sua vida. Você vai ter que procurar um trabalho a essa altura do campeonato. Ele está indo comigo, eu estou sentindo a mão dele me segurando. Não, mas você vai ter coragem de deixar isso para trás? Você vai ter coragem de romper com isso? Vou. Eu prefiro a minha vida nas mãos de Jesus do que em qualquer outro lugar. Quando a gente sente a mão dele na vida da gente, a gente se sente seguro. E a gente encontra uma força que sozinho a gente não tem. Agora, olha como é que Jesus é
demais. São Marcos diz assim: Jesus, segurando nas mãos da sogrinha de Pedro, ajudou-a a levantar-se. Eu não sei se você já viu alguém cuidando de um velhinho, sem saber o que está fazendo. A pessoa acaba machucando, porque a pessoa que cuida de um velhinho sem saber o que está fazendo, vai querer forçar o velhinho a ter um ritmo que ele não tem mais. Então uma pessoa que vai querer levantar o velhinho, vai dar um tranco no velhinho, fatalmente. E o velhinho, coitado, vai levar um susto e vai até sair uma coisa do lugar. A pessoa que cuida sabendo o que está fazendo, ela não tenta levantar, ela ajuda o outro a levantar. Ela percebe onde é que o outro se sente seguro para fazer força, ela põe a mão ali para que o outro, no ritmo dele, consiga ficar de pé. São Marcos diz que Jesus ajudou-a a levantar. Jesus não dá trancos na gente, fazendo o que a gente tem que fazer, irmãos. Jesus ajuda a gente a levantar, mas Ele quer que a gente sinta que a gente está se colocando em cima das pernas da gente. Sabe, algumas pessoas imaginam Jesus como alguém que vai carregar o tempo inteiro a gente no colo, mesmo depois da gente já ter aprendido a andar, mesmo depois da gente já estar um pouquinho mais pesado. Não, não. Jesus ajuda a gente a levantar, ajuda a gente a se sentir seguro, ajuda a gente a se colocar em cima dos pés da gente, para que a gente possa se firmar e recomeçar. Mas é uma ajuda. Ele não vai fazer a nossa parte, porque Ele quer viver algo com a gente e não no lugar da gente. Jesus não é como um pai ou uma mãe que amam tanto o filho que não deixam o filho crescer. E aí não deixam o filho viver, querem viver no lugar do filho. Não dá. Jesus não, de jeito nenhum. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente se sinta capaz de se manter de pé. Jesus hoje está te ajudando a se levantar. Segura na mão dele e você vai sentir força para se erguer, para se colocar de pé, para perceber que chegou a hora de dar uns passos de novo, chegou a hora de arriscar, tentar mais uma vez. Depois que a senhorinha, sogra de Simão, estava de pé, a febre foi embora. E aí, São Marcos diz, ela imediatamente começou a servir todo mundo em casa. A impressão que eu tenho é que São Marcos está dizendo para a gente assim, olha, o contrário de doente não é curado. O contrário de doente é servo. A gente só fica curado de verdade na alma da gente quando a gente se refaz, quando a gente se coloca sobre os pés da gente de novo, e aí o nosso coração se enche de gratidão e a gente aprende a fazer bem a outros. E a gente começa a querer ajudar outros, como Jesus ajuda a gente. A gente começa a querer servir as pessoas que estão perto da gente. A gente descobre que a gente tem tanta coisa boa aqui dentro, que a gente começa a querer dividir isso com outros. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos cura, mas na Bíblia, uma pessoa curada de verdade é uma pessoa que serve, curado para fazer bem, abençoado para abençoar. É isso que o Senhor está fazendo na vida da gente. Você não precisa dizer para uma pessoa que foi erguida com a ajuda de Jesus, você não precisa dizer para ela, olha, ajude os outros, faça bem aos outros. Não precisa. O coração dela está tão grato que ela vai fazer. Não tem outro jeito. Agora, não adianta você dizer a uma pessoa, você tem que pensar mais nos outros, você tem que ajudar mais os outros, se ela ainda não se ergueu com a ajuda de Jesus, se ela ainda não se sentiu tocada por Jesus, cuidada por Ele. Quando a gente experimenta isso, ninguém mais precisa dizer para a gente, ajuda o teu irmão. A gratidão leva a gente a fazer isso.
Eu quero que os outros sintam um pouquinho do que eu experimentei. Eu quero que os outros encontrem em mim um pouco do que eu encontrei e tenho encontrado no Senhor. Pronto, está feito. Irmãos, se a vida da gente couber nessa frase, vai ter valido muito a pena. Jesus, aproximando-se dele, aproximando-se dela, segurou na sua mão, ajudou-o a ficar de pé, e curado, ele começou a fazer o bem, ele começou a servir, ele começou a ajudar aqueles que encontrou no seu caminho. São Marcos ainda tem uma outra frase que para mim fala algo escondido. São Marcos diz que depois que o sol começou a baixar, naquele mesmo dia, as pessoas foram levando a Jesus os doentes e os oprimidos pelo diabo. E aí ele diz, toda a cidade se colocou às portas da casa de Simão. Irmãos, Cafarnaum, até hoje a cidade é só um monte de ruínas, mas até hoje lá faz um calor, é tipo Dias da Cruz, meio-dia. Né? Imagina, quem é que mora no meio? Ele que vai para Dias da Cruz ao meio-dia? Ninguém. Você sabe que Dias da Cruz ao meio-dia não é um lugar para se estar. Né? Então, você não vai. O que um morador do Meia sabe que tem? Quando dá umas 4 e pouquinha, aí o sol já baixou e tal, você vai para Dias da Cruz. Mas meio-dia, não. Lá em Cafarnaum é a mesma coisa. O pessoal deixava o sol baixar para poder ir para a rua, fazer as coisas. E as pessoas naquele dia levaram a Jesus os seus doentes. Ou então, aqueles que estavam doentes foram lá, do jeito que conseguiam. Mas a impressão que eu tenho quando São Marcos diz, toda a cidade estava na porta da casa de Simão. É como se ele quisesse dizer para a gente, não tinha ninguém naquele lugar que não precisasse ter um instante, um momento com Jesus. Irmãos, hoje é igual. Não existe ninguém que não precise de um momento real com Jesus. Às vezes a gente vai buscar longe o que só Ele pode dar para a gente. Às vezes a gente vai catar no chão como quem cata migalhas, o que só Ele tem para dar para a gente. Mas eu tenho certeza, não importa se a pessoa parece muito durona, não importa se ela consegue esconder muito bem, não importa o verniz que a gente coloca por cima. Se a gente ouvir o que tem lá no fundo da alma, não tem uma pessoa que não precise ter o seu momento com Jesus. Foi assim em Cafarnaum, é assim no Rio de Janeiro, é assim em todo lugar, porque Ele é o médico que cura as feridas da alma, e não existe alma que não tenha sido ferida. Todos nós precisamos de um instante com Ele. Às vezes a gente esconde bem, outras vezes a gente tenta encontrar em outros lugares o que só Ele pode dar para a gente. Nessas últimas semanas, por uma série de motivos, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão preocupadas e tentando ajudar pessoas que têm a tentação de interromper a própria vida. E aí, numa conversa dessas, a gente foi conversando sobre alguns sinais que a pessoa que está sendo tentada a isso, às vezes dá, mas quem está em volta, na maioria das vezes, não percebe. Todo mundo acha legal a internet, o Facebook, o pessoal bota um monte de coisa lá. Só que a gente se tornou tão insensível para o que tem no coração do outro, que às vezes o outro está gritando ali, pedindo ajuda ali, e a gente não nota. É um péssimo lugar para pedir ajuda.
porque são todos surdos. A gente via um dia desses um jovem que antes de tirar a vida colocou no perfil dele do Facebook uma foto de um ambiente, parecia um ambiente de guerra, com um rapaz vestido de soldado sentado sozinho num banco e com um rosto de cansado olhando para frente. E tudo vazio, tudo destruído atrás. Ninguém notou. Irmãos, não tem um coração que não tenha sido ferido e que não precise de um encontro com Jesus ou de um reencontro com Jesus. Às vezes a gente busca ajuda onde ninguém vai nos ajudar. Ou na internet, onde todos nós nos tornamos surdos uns para os outros, ou nas drogas, ou na bebida, onde sempre vai ter alguém para nos oferecer um pouco mais, até que a gente morra. Quando a gente se aproxima de Jesus, Ele entende. E isso não é uma conversa fiada. Ele não vai falar nada. Ele vai ouvir muito. E Ele vai dar um jeito de fazer a gente entender o que Ele tem para dizer. Mas não tem ninguém que não precise do seu momento com Ele. Eu fico imaginando, agora vendo o outro lado da história, como é que Jesus estava sendo pressionado por tudo isso. Se você já teve pessoas procurando você, pedindo sua ajuda, num momento talvez em que você estava se sentindo precisando de ajuda, você sabe o que é se sentir pressionado, se sentir cobrado, um monte de gente tendo expectativas sobre você, esperando algo de você. Talvez isso aconteça ou você se sinta assim com relação à sua família, aos seus filhos, ou no seu lugar de trabalho, ou por pessoas que você está tentando ajudar. Rapaz, parece que todo tempo tem alguém pedindo ajuda, pedindo uma mãozinha, eu não sei mais como ajudar. Isso pode se tornar uma angústia. A gente pode se sentir engolido por tanta expectativa que a gente não sabe nem se dá conta delas. Jesus é o Filho de Deus, mas Ele se fez homem. Talvez Ele tenha sentido naquele dia em Cafarnaum, nossa, todo mundo vindo, todo mundo precisando de ajuda, eu preciso fazer algo por essa turma. Mas Jesus nunca foi engolido pela angústia, nem pela ansiedade, nem pela impressão de que Ele tinha que fazer tudo o que as pessoas achavam que Ele tinha que fazer. Jesus tinha um segredo. São Marcos diz assim: à noite, enquanto as pessoas ainda estavam dormindo, Jesus ia para lugares desertos e ficava a sós com o seu Pai. Irmãos, olha que movimento legal. As pessoas vinham até Jesus, as pessoas contavam com Jesus, as pessoas esperavam por uma ajuda de Jesus, e Jesus buscava o Pai e recebia do Pai direção, forças, se alimentava com a presença do seu Pai, e aí ele se encontrava com as pessoas. Esse segredo de Jesus, esse movimento de Jesus, a gente precisa aprender a fazer, porque a gente está num momento muito ruim. Está todo mundo ficando doido, está todo mundo sentindo que está demais, aí a ansiedade vem. E se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa equilibrada, ponderada, que não quer ser mais um gritando por aí e espinafrando todo mundo, é natural que venha muita gente correndo pedir sua ajuda. Pessoas da família, pessoas que convivem com você, no seu ambiente de trabalho, na igreja. A gente precisa aprender o segredo de Jesus. As pessoas vêm até você, as pessoas esperam sua ajuda, as pessoas contam com você. Não se jogue nisso de qualquer jeito. As pessoas buscam você, busque o seu Pai do céu, para que você receba algo dele para dar para as pessoas. Se você se joga nisso de cabeça,
Se você acha que as pessoas vêm, chegam cheias de necessidades e expectativas, achando que você tem que dar conta, e aí você vai na direção dela, isso vai virar um curto-circuito. As pessoas vêm até você, vá até o seu pai, busque direção dele, peça a ele que ajude você a enxergar as coisas com serenidade, com calma. Peça a ele que ajude a você a perceber como ajudar. Ajudar nem sempre é fazer o que a pessoa quer. Só que se você não busca o pai, você se joga de cabeça, você acaba se embolando com a pessoa, querendo ajudar, às vezes a gente acaba se embaralhando. As pessoas buscavam Jesus, Jesus buscava o Pai. Tem que ser assim com a gente. Quando a gente vai ao Senhor, conversa com Ele, ouve a palavra dEle, a gente volta para estar com as pessoas de uma maneira muito mais legal, para elas e para a gente. Olha, para você ver como é que a pressão era grande, Jesus estava orando em silêncio, solitário com o Pai. Frase de baixo. São Pedro e os apóstolos estavam procurando Jesus, de madrugada. E quando encontraram Jesus, já chegaram dizendo, Senhor, está todo mundo te procurando. Cara, eu consigo enxergar a cena. Eu consigo ver. Porque eu tenho certeza que você conhece, eu também conheço, umas pessoas que se deixar, às 5 horas da madrugada, elas já te deixam pilhado. Olha, você tem que fazer isso. Olha, me diz aqui. Simão e os outros apóstolos estavam assim com Jesus. Jesus estava orando, era de madrugada. E daqui a pouco eles estão procurando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ai, meu Deus do céu, quem é mãe sabe o que é isso. Ô mãe, né? Às vezes você precisa ficar paradinho. Mano, cadê Jesus? Cadê Jesus? E encontram Jesus, aí jogam em Jesus uma cobrança. Está todo mundo te procurando. Olha, se Jesus não tivesse muito juntinho do Pai, essa pilhação toda entrava nele. Na gente entra. E a gente fica nervoso. Aí a pessoa chega na gente nervosa, a gente fica nervoso, aí estoura com a pessoa e vira uma bola de neve. Daqui a pouco são 5 pessoas numa casa, todas se amam, mas estão todas gritando umas com as outras. E brigando umas com as outras, e cobrando umas das outras. E o surpreendente, a resposta de Jesus para Simão: vamos para outras cidades, que eu tenho muitos lugares a visitar. Eu acho que Simão, Pedro, chegou para Jesus, você não está brincando, né? Desculpe, Senhor. O negócio está bombando aqui em Cafarnaum, Jesus. Vamos aproveitar aqui, tem que ficar aqui, o pessoal está te procurando, está todo mundo atrás de você. Vamos abrir uma igreja, vamos começar um serviço aqui, um ministério aqui, um trabalho aqui, vamos fazer, vai ser bacana. Jesus, não. A gente vai em outras cidades. Foi para isso que o Pai me mandou. Eu tenho que alcançar outras pessoas. Aqui parece que não, mas não é não. Eu sei o que o Pai quer de mim. Vamos em frente. Jesus, ele hoje teria que fazer um cursinho de propaganda e marketing, né? Mas Jesus não estava nem aí para nada disso. Irmãos, se a gente não está em comunhão com o Pai, a gente se deixa envolver por cobranças, por coisas que não são uma ajuda real, por expectativas meio doidas que os outros têm. A gente nem sabe o que tem para oferecer, porque se a gente não busca o Pai, a gente está de mãos vazias. Jesus nunca estava de mãos vazias, e as pessoas nunca saíam da presença de Jesus de mãos vazias, porque o coração dele tinha intimidade com o coração do Pai. Ele sabia o que o Pai queria dele, ele obedecia, ele não se desviava. A gente precisa da mesma coisa, igualzinho. Se você tem se sentido muito pressionado, às vezes até sobrecarregado, com a quantidade de coisas a fazer, com a quantidade de problemas a resolver, com as pessoas que esperam algo de você, com as pessoas que precisam de algo de você, lembra que o movimento não é elas vêm e você se joga. Sabe aqueles show de rock que o cantor se joga no meio do pessoal e o pessoal vai lá e segura?
o pessoal não tem condição de te segurar. Vai tu e eles, vai tudo pro chão. O movimento não é esse. O movimento é as pessoas te buscam, busca a Deus e recebendo de Deus, volta até elas. Isso significa não se deixe confundir pela agitação. Tenha um pouquinho de capacidade de se recolher dentro de você de vez em quando. Ore, fale com Deus, busque se alimentar de Deus, da palavra dEle. Irmãos, sem isso, nesse tempo de confusão, a gente não dá conta de aguentar, não. Mas graças a Deus, nós temos um Salvador, um médico, um curador, que é Jesus Cristo, para ensinar a gente a viver, para ensinar a gente a ser abençoado e abençoar os outros. Se um dia alguém disser, quero escrever a sua história, conta para mim, pega essa pessoa pelo braço e diz para ela, você quer conhecer minha história? Vou contar para você, anota aí. Aproximando-se Jesus, pegou nas minhas mãos, me ajudou a levantar, e por causa dele, pela minha gratidão, eu estou tentando servir cada dia os meus irmãos. Ponto. Essa é a história. Se essa é a nossa história, está valendo muito a pena. Hoje, essa pode ser a nossa história. O Senhor Jesus quer segurar na nossa mão, quer ajudar você a levantar, não te dar trancos, para que você possa fazer bem a muita gente, descobrindo o bem que Ele te fez e que você carrega aí dentro. Nunca duvide disso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a encontrar esse Jesus. Esse Jesus é real. Esse Jesus não é uma história de um livro. Esse Jesus não é uma ideia na cabeça de um filósofo, de um teólogo. Esse Jesus não é uma ideia que alguém está querendo obrigar o outro a acreditar, enfiando pela goela. Esse Jesus é real. Ele é muito maior do que a gente, mas Ele está tão perto, que Ele é quem mais faz diferença na nossa vida. Que o Espírito Santo ajude a gente a caminhar com esse médico, com esse mestre, com esse Salvador, que é Jesus de Nazaré, que nos cura para que a gente possa curar, que nos abençoa para que a gente possa abençoar. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos, creio em Deus, Pai,